Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula virtual da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Anápolis. Hoje nós vamos dar continuidade na exposição do texto de Efésios, dessa vez no capítulo 5, dos versículos 15 ao 20. Essa sequência de estudos, nós já estamos na 10ª lição e vocês sabem, eu estou gravando aqui da minha casa, então assim, me desculpem os barulhos aí, mas sei que você provavelmente também está assistindo a aula ou na sua casa ou em um lugar barulhento. Por isso, antes de ler o texto bíblico, quero pedir a bênção do Senhor, orando por esse momento que nós teremos juntos. Vamos orar. Pai, obrigado por mais esse dia, pelo cuidado do Senhor com a nossa vida. Queremos interceder para que o Teu Espírito Santo nos conduza, não somente na interpretação da palavra do Senhor, mas também na aplicação dela na nossa vida. Obrigado por essa oportunidade santa de podermos continuar estudando a palavra do Senhor, mesmo que dessa forma virtual. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame graça sobre a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 20, diz o seguinte: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra do Senhor. Na nossa última aula, começamos a estudar a partir do versículo 3 desse texto, do capítulo 5 de Efésios, o que significa andar na luz. O versículo 8 coloca bem claro que nós devemos andar na luz, e ele vai explicando que desde o início do texto, andar na luz é deixar o pecado e seguir a Deus do modo digno, como a vocação que recebemos do Senhor nos ensina a andar. Hoje nós vamos dar continuidade a essa exposição, entendendo que andar na luz significa andar em sabedoria. E essa realidade de andar em sabedoria é exposta pelo apóstolo Paulo aqui. De maneira resumida, ele vai dizer que andar em sabedoria é andar discernindo a vontade de Deus e entoando ao Senhor cânticos e louvores para que nós possamos remir o tempo. Então, basicamente, essa é o conteúdo resumido da nossa aula de hoje. O versículo 15 diz o seguinte: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O contraste entre a sabedoria e a tolice fica muito claro no texto de Provérbios, que o tempo todo exalta a sabedoria e adverte contra os perigos da tolice, da insensatez. E essa palavra nécio aqui, ela faz o contraste justamente com a palavra sábio no versículo 15, e o apóstolo Paulo está advertindo o fato de que nós podemos, mesmo tendo sido alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo, sermos negligentes quanto à sabedoria que nos está disponível. A bênção de andar em sabedoria é um dos benefícios mais claros de alguém que está andando com o Senhor e está fazendo isso coerente com a condição que Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. O versículo 15 é também traduzido de uma forma alternativa por Matthew Henry, no seu comentário do Novo Testamento, na carta de Efésios. Ele diz o seguinte: andem corretamente do modo exato, no caminho certo que o Senhor já deixou para nós. Essa precisão, essa certeza que nós temos de um caminho correto para andar com Cristo, fica muito claro nas páginas das Escrituras. E é curioso que há um elemento aí dessa sabedoria que Paulo coloca no versículo seguinte, nós não podemos ignorar. Versículo 16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse texto é traduzido na NVI da seguinte maneira: aproveitando ao máximo cada oportunidade,
porque os dias são maus. A ideia de remir o tempo aqui é justamente essa de aproveitar as oportunidades. Essa mesma expressão é traduzida na Almeida Revista Atualizada como aproveitar as oportunidades em um outro texto que Paulo usa a mesma expressão. Colossenses capítulo 4, dos versos 5 e 6, veja como o texto de Paulo nos ensina. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitando as oportunidades. Veja que aqui a opção de tradução foi aproveitando as oportunidades da mesma expressão do texto de Efésios capítulo 5, versículo 16. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Paulo aqui está falando num contexto de aproveitar as oportunidades para com os descrentes, para com os de fora. E ele fala sobretudo em como nós devemos falar, uma palavra temperada com sal, para não perdermos as oportunidades que temos com essas pessoas que ainda não creem em Jesus Cristo. Voltando para o texto de Efésios capítulo 5, o versículo 16, Paulo fala que nós devemos remir o tempo, isto é, aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. No capítulo 6 de Efésios, Paulo usa essa expressão, o dia mau, falando sobre resistir às tentações, e ele fala para que nós façamos isto vestindo toda a armadura de Deus. O fato de vivermos dias maus era uma realidade que era muito associada à perseguição religiosa sofrida pelos cristãos na época em que Paulo escreveu isso aqui, e também é uma realidade nos nossos dias em contexto de outros países. Mas nós também, embora não oficialmente, recebemos perseguição por queremos andar com Jesus. Na verdade, o apóstolo Paulo mesmo adverte que todos aqueles que quiserem andar justa e piedosamente serão perseguidos. Nós não somos uma exceção a essa realidade. Só que a perseguição religiosa ela vem de uma maneira mais sorrateira, mais subliminar, mais sutil, embora não seja menos perigosa e devastadora. Nesse sentido, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades, a não nos deixarmos levar por situações que nos vão fazer desperdiçar o tempo que temos. A administração do tempo é, de fato, um dos sinais que estamos ou não crescendo na fé, que estamos ou não andando no Espírito e em comunhão com Deus. Há muita reflexão sobre a administração das finanças, mas a verdade é que não existe um tesouro mais valioso do que de fato o tempo. Não conseguimos ganhar mais tempo, ninguém consegue acrescentar um segundo sequer à existência da sua vida. Por isso, aproveitar o tempo é fundamental. Paulo aqui fala sobre como nós podemos aproveitar o tempo no versículo 17. Diz o seguinte, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ora, a maneira adequada de remir o tempo, de aproveitar as oportunidades, é justamente procurar compreender qual é a vontade de Deus. Veja bem, aqui há uma retomada do contraste que Paulo fez no versículo 15, entre nécios e sábios. Aqui ele está explicando que ser sábio é procurar compreender qual é a vontade de Deus. Porque o sinônimo de insensatez é viver desperdiçando o seu tempo numa vida que não considera a vontade do Senhor para a sua história. Curiosamente, Paulo aqui está associando sabedoria a discernimento do que significa a vontade de Deus. Essa questão de discernir a vontade de Deus geralmente é associada a momentos em que temos que tomar decisões,
fazer opções, julgar questões para que nós possamos prosseguir numa direção específica. Essa é, de fato, uma das questões em que devemos discernir a vontade de Deus. Mas não é só assim que devemos discernir a vontade de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos uma série de instruções na palavra do Senhor que nos fazem perceber qual é a vontade de Deus para a vida. Não somente nos mandamentos que nos proíbem matar, roubar, maldizer, nos advertem contra a idolatria. Esses são mandamentos que nos apontam a vontade de Deus de uma maneira negativa. Mas existem aqueles também que nos fazem perceber qual é a vontade de Deus de maneira positiva, de maneira clara, qual é o caminho que devemos andar. Eu estou falando aqui dos mandamentos da criação, que envolvem, por exemplo, o cultivo e o trabalho e a produtividade, envolvem o descanso e o tempo do sabá, que nos devem fazer descansar dessa rotina louca de vício no trabalho e de sobrecarga. Envolvem, por exemplo, o cultivo de amizades espirituais e a tarefa de edificar pessoas no crescimento espiritual. Aspectos da nossa devoção pessoal no que diz respeito à oração sem cessar, à busca do crescimento no conhecimento da palavra, no jejum, na contribuição financeira com aqueles que sofrem. Perceba que vários aspectos da palavra nos ensinam qual é a vontade de Deus, não somente em optar entre um ou outro caminho no momento de decisão, mas a vontade de Deus está expressa na sua palavra, quando nos seus mandamentos ou advertências nós percebemos qual é o caminho que o Senhor quer que a gente ande. Nesse aspecto, há uma riqueza tremenda na palavra do Senhor que nós não podemos desperdiçar. O apóstolo Paulo aqui, ele encerra esse bloco do que significa andar na luz, ensinando-nos a andar em sabedoria, evitando a tolice, e no versículo 18 nós encontramos aqui uma advertência que usa um contraste também entre embriaguez e andar no Espírito. Veja o versículo 18 quando diz: "E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito." O contraste aqui continua. E Paulo aqui dessa vez ele coloca o contraste entre o pecado da embriaguez e a virtude que há no andar no Espírito. A embriaguez é pecado e nós precisamos deixar isso bem claro, porque vivemos dias em que pessoas tentam suavizar essa realidade pecaminosa da embriaguez como se isso fosse algo que nós não deveríamos prestar atenção. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que a ingestão de bebida alcoólica é pecaminosa, porque senão deveríamos então considerar que Jesus pecou ao multiplicar o vinho ou estabelecer o sacramento da ceia usando o vinho. Não, o consumo de bebidas alcoólicas não é pecado e nós não precisamos ir além do que a palavra nos ensina. Mas é verdade que a embriaguez é apresentada aqui como um pecado. E aquela discussão entre o que é embriaguez e o que é simplesmente o consumo de bebida alcoólica sem nós incorrermos no pecado é algo muito subjetivo, porque envolve limites e parâmetros que eles variam de pessoa para pessoa. Está provado que metabolicamente as mulheres são muito mais sensíveis ao álcool do que os homens. A dosagem que leva alguém à embriaguez varia de pessoa para pessoa. Nós não vamos nos ater aqui a esse tipo de detalhe. O fato é que o Espírito Santo, ele vai nos guiar ao que é sadio e o que não é.
E é justamente por isso que há um contraste aqui entre se deixar encher pelo vinho e se deixar encher pelo Espírito. Esse é o tempo verbal que o texto usa para falar sobre como nós devemos buscar o Espírito Santo. A tradução Nova Versão Internacional é mais fiel na tradução do tempo verbal quando opta pela seguinte tradução: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Aqui o apóstolo Paulo ele faz uma advertência sobre o perigo de se deixar encher pelo vinho, de se embriagar pelo vinho, porque ele leva à libertinagem. A palavra aqui grega para libertinagem é azótia, e ela é traduzida como dissolução, devassidão ou contenda em outras versões, e ela dá justamente essa ideia daquilo que tira os nossos freios e nos impulsiona a uma postura carnal, a uma postura que dá vazão às paixões da carne. Nesse sentido, o fruto da embriaguez na vida de uma pessoa é justamente a devassidão, as contendas, as obras da carne que são apresentadas pelo apóstolo Paulo no capítulo 5 de Gálatas. E lá no capítulo 5 de Gálatas, o contraste entre obras da carne é justamente o fruto do Espírito, que é o amor. E o amor se manifesta de várias maneiras. O versículo 22 fala da alegria, da paz, da mansidão, da bondade, da benignidade. E todas essas coisas, não há restrição legal da vontade de Deus na sua palavra para nós. E aqui no versículo de número 18 do capítulo 5 de Efésios, o texto que nós estamos vendo, Paulo está falando de uma atitude nossa, ativa, de nos deixar encher pelo Espírito. Ora, a ação, ela é do Espírito, mas ela conta com uma colaboração nossa. Esse mistério da obra de santificação, ela é obra do Espírito, mas também conta com a nossa participação. E aí, essa participação, ela é mais clara, apresentada para nós nos versículos seguintes. Os versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo conclui esse bloco falando para nós como nós nos deixamos encher pelo Espírito. E aqui Paulo destaca 3 atitudes que envolvem a nossa postura na adoração do Senhor. Ele fala sobre falar, entoar e dar graças. Versículo 19 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos deixamos encher pelo Espírito quando falamos entre nós com salmos. O texto aqui dá a ideia de uma conversação que remete àquilo que Davi escreveu no maior livro da Bíblia. A palavra do Senhor nos ensina a dar graças, a adorar, a louvar, inclusive a orar. Mas o texto de Salmos também nos dá a oportunidade de falarmos uns com os outros, como irmãos no Senhor, a palavra de Deus. E não é à toa que Jesus nos ensina lá no Sermão da Montanha, texto que nós já remetemos aqui em outros momentos no estudo do capítulo 5, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso, deixar-nos encher do Espírito é também falar com salmos uns com os outros. E a sequência é entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Veja você que Paulo aqui não está sendo ingênuo, falando que a gente deve cantar o tempo todo como se isso fosse simples. Na verdade, ele já reconheceu aqui nos versículos anteriores, no versículo 16, por exemplo, que os dias são maus.
Mas em meio a situações difíceis, nós devemos entoar a Deus cânticos e louvores espirituais. Isso me faz lembrar aqui o texto de Atos, capítulo 16, quando Paulo e Silas estão, por perseguição religiosa, presos na cidade de Filipos, e o carcereiro já imputou sobre eles chibatadas, maus tratos, e eles estão sobre calúnia, uma prisão injusta, e o que eles estão fazendo? Entoando louvores. E o resultado disso é que, por volta da meia-noite, um terremoto toma aquele lugar e a presença do Espírito Santo se manifesta de maneira tão concreta que a conversão do carcereiro é fruto desse testemunho de louvor e adoração em meio à tribulação. Os dias são maus, mas nós somos cheios do Espírito quando adotamos uma atitude de adoração a Deus nessas circunstâncias, nesse tipo de situação. Ele diz também que nós devemos dar sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. E novamente aqui eu faço menção no fato de Paulo reconhecer que os dias são maus, mas uma atitude de ação de graças a Deus é fruto da consciência de que mesmo em situações más, Deus intenta para o bem no meio do seu povo. Todas as coisas cooperam para o bem, mesmo que nós vivamos em dias maus. Essa reflexão que Paulo faz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, dá para nós a chave hermenêutica para interpretarmos com os olhos do Senhor as circunstâncias que nos fazem sofrer. Deus está operando em meio às circunstâncias más para o nosso bem. Os momentos de tribulação, de tentação, de exposição à obra do maligno não nos devem fazer murmurar. Pelo contrário, devem nos fazer entender que Deus está operando no nosso coração para o nosso bem. Esse pequeno texto nos traz grande instrução e eu queria desafiar você a aplicar essa palavra à sua vida de maneira objetiva, olhando aqui para como o texto nos ensina a vida de sabedoria. Em primeiro lugar, existe a necessidade clara de nós buscarmos compreender, entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Isso significa que crescer no conhecimento da palavra é não somente aprender de Deus do que diz respeito à mensagem do Evangelho, no plano da salvação, mas há uma conduta de vida que nos faz decidir e viver, de fato, a vontade de Deus na prática. Busque na palavra de Deus os mandamentos positivos do Senhor. O que significa andar com Jesus? Como administrar os recursos que Ele colocou na nossa mão? Como dispor dos nossos relacionamentos? Tudo isso é discernir a vontade de Deus. E envolve, de fato, colocar a nossa vontade de lado e buscar a dele, que é mais excelente. Segundo lugar, com relação ao tempo. Nós vivemos numa sociedade que trata o tempo como se ele fosse uma commodity. Isso é, nós podemos tirar ao máximo dele para obtermos vantagens pessoais segundo a nossa vontade, segundo os nossos planos, segundo o nosso querer. Mas Deus tem uma vontade específica a respeito do nosso tempo. Isso envolve trabalho, envolve descanso, envolve vida devocional. E remir o tempo é aproveitar as oportunidades. Há tantas oportunidades para que nós compartilhemos a palavra do Senhor com pessoas que ainda não converteram, não tiveram experiência com Cristo. Há tantas oportunidades de crescimento espiritual, pessoal, de adoração sincera e genuína, de comunhão com os irmãos. Aproveitar as oportunidades é algo sagrado, é algo que devemos buscar da parte de Deus. Por fim, aqui eu quero fazer um apelo a uma vida consciente de ações de graças na presença do Senhor. Deixar-se encher pelo Espírito
é ter uma atitude para com a vida, de dar graças a Deus em tudo, de adorar a Deus, de viver com música de adoração na nossa casa e na nossa rotina, de dar lugar para a palavra de Deus encher a nossa boca quando a gente estiver conversando com os irmãos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que essa seja a nossa experiência de andar na luz, de andar em sabedoria, remindo o tempo e nos deixando encher pelo Espírito.